Bom, então sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui no Obra Prima Podcast, que na verdade o Obra Prima ele nasce como um espaço para um diálogo profundo, né? Sobre excelência, metodologia e alto padrão quando se fala em construção civil. A nossa ideia, a gente idealizou, a gente aqui da LGCon idealizou o podcast por ser uma construtora especializada em construção inteligente, especializada em construir com excelência, numa época que a gente sofre extremamente quando se fala de mão de obra, né? Então, como a gente consegue fazer esse caminho, né? Fazer esse caminho chegar, fazer com que a gente entregue, como entregar de fato com excelência o que estamos nos propondo a fazer. Então a gente resolveu, a gente idealizou aí o Obra Prima podcast, que na verdade é nada mais da gente remeter, né, simultaneamente. Obra Prima, ele nasce por conta da gente perceber que através desse nome a gente consegue remeter simultaneamente a precisão técnica quando se fala em construção e a sensibilidade estética da arte, né? Então, e o propósito é exatamente esse. O propósito é que cada vez mais o mercado ele está exigindo muito mais do que material caro, né? A gente percebe que utilizar um material caro ele acaba atualmente sendo fruto de uma maquiagem, né? Então, vamos resolver de qualquer jeito, a gente faz de qualquer jeitinho, e porque o material, quando é caro, ele pode fazer a vez do alto padrão, vamos assim dizer, né? Então, a ideia é a gente estar aqui sempre num bate-papo descontraído, num bate-papo gostoso, leve, né, para que a gente consiga, de forma tranquila, falar e principalmente aprender, né? Aprender hoje com essa lenda viva que a gente está trazendo. Estamos aqui. Recebendo hoje. Está tendo o privilégio de receber essa lenda viva aqui. Ainda viva. Um cara com mais de 50 anos de carreira, né? Arquiteto autodidata. Arquiteto autodidata, enfim, nascido no Piauí. Parnaíba. Pai das paraqueiras e da Bela Castelo Branco. A gente vai falar no detalhe, enfim, que na verdade ele descobre, né, muita coisa antes das coisas acontecerem. Na verdade, a gente estava tendo a oportunidade, né, Bia, de bater um papo antes aqui. Enfim, existem muitas coisas que atualmente, né, são utilizadas que lá atrás ele já utilizava. Há então, muito tempo. Enfim. Muita gente descobrindo hoje o que ele já tinha descoberto há 50 anos. Todo mundo fala de arquitetura sustentável, quando na verdade já era sustentável a arquitetura. Nem se falava nessa expressão. Com essa expressão, né? Então hoje está sendo um prazer te receber aqui. O prazer é meu. Gerson Castelo Branco, por favor, faça as honras, se apresente. Talvez existe uma parcela pequena ainda da população brasileira, quiçá mundial, que não te conheça. Tá? Mas, por favor... Muito pequena. Fique à vontade. O processo é muito curioso, porque eu era um moleque de 14 anos de idade, saído praticamente do Piauí, a minha família se estabelecendo em Fortaleza, e Fortaleza tinha uma arquitetura horrorosa, assim. Mas tinha a Cássio Gilbalsó e Janete Costa, que tinham as coisas pontuais na cidade, que era a expressão mais bonita da arquitetura naquela época,
Eu estou falando tipo 64, 65. Então eu era moleque de 14 anos e descobri, por acaso, um desenho de arquitetura. E isso me levou a ter curiosidade, a repetir o desenho e virou mania. Era caderno debaixo do braço, indo para os campos de futebol. Nunca fiz um gol na minha vida. E 3 coisas aconteceram exatamente aos 14 anos de idade. Um era o interesse por astrologia, que eu olhava as pessoas e dizia assim, você é tal signo, né, e batia. A outra era a ufologia, porque eu comecei a ver coisas, a minha vida é cheia dessas coisas, e tem gente que zomba, critica, né? Mas eu recebi alienígenas na minha casa, 3. Bom, isso são outras histórias. E a arquitetura ficou o principal. Então, assim, eu fui um adolescente fora da curva, literalmente. Fiz tentativa de vestibular em Fortaleza e em Salvador, não consegui entrar. Mas no apartamento que eu morava em Salvador, um dos amigos que dividia apartamento comigo tinha um irmão que tinha loja em Teresina, de móveis, e estava com um projeto sendo construído. E disse, Gerson, dá uma olhada nisso e bota móveis aqui dentro. Eu digo, isso é um horror. Dá para mexer? E essa brincadeira terminou, ele fazendo as alterações que eu sugeri, e na implantação da Universidade Federal do Piauí, que nesse final de ano me deu o título de doutor honoris causa pela universidade. Olha aí, olha aí. No dia do arquiteto. Mais um. No dia do arquiteto, 15 de dezembro. Então, a casa que eu tinha feito, rascunho, mudança, terminou sendo vendida para o reitor da universidade e eu me vi diante de um terreno de esquina em Teresina, uma cidade que eu não tinha relação nenhuma, que é uma cidade extremamente quente, né? Climaticamente quente, uma avenida só praticamente. E foi um desafio, era projetar o que eu quisesse projetar. Essa casa, curiosamente, foi meu escritório na década de 80, durante uns 3 anos, e foi um prazer enorme vivenciar tudo aquilo. Então, as coisas começaram assim, né? O percurso das histórias é que são interessantes, porque eu terminei indo em 74 para a Cordilheira dos Andes, eu terminei sendo roubado 2 vezes, a viagem demorou 4 meses, foi uma experiência incrível, né? Tá vendo toda aquela arquitetura vernacular do povo da montanha, que pouca gente do Brasil vai à Cordilheira, se bem que Machu Picchu abriu muito o leque da visitação à Cordilheira, né? Mas, quando eu voltei para o Brasil, em 75, eu não conseguia pensar em morar em Fortaleza, onde estava a minha família. Eu não conseguia me imaginar dentro de Teresina que o meu mercado de trabalho já estava acontecendo, com bons clientes, assim, Coca-Cola e outros empresários, assim, que me dava a possibilidade de criar o que eu quisesse, né? E eu especulando, eu não tinha conhecimentos, cada projeto era uma experimentação, né? Então eu terminei dizendo, Teresina eu não quero para morar, Parnaíba, que era minha terra, eu não vou morar, mas fui para uma aldeia de pescador que ficava a 30 quilômetros, que não tinha luz, polícia, estrada, igreja, não tinha absolutamente nada. Comprei uma cabana e começou todo o processo criativo do Gerson, que isso, no encaminhar das publicações, eu resolvi dar um nome, porque eu não sou arquiteto, tenho sensibilidade para ser muito mais do que isso. E tem uma arquitetura que tem um nome, que se chama Paraqueira. Pois é, a gente quer falar disso. A gente quer falar muito disso, quase que como um assunto específico. Mas antes disso, o Nordeste, a arquitetura do Nordeste propriamente dita, você tendo por lá nascido, teve alguma influência em relação... A minha avó morava numa casarão grande, numa praça principal de uma cidade muito pequena no Piauí, que a luz acabava às 10 da noite, a água era levada de ancoreta para as casas, as famílias eram grandes, minha família é uma das famílias mais importantes do Piauí, né? Assim, eu tenho vários sobrenomes de tradição piauiense. Então, era mesas fartas, era costumes familiar cristão, daqueles radicais, eu ajudava a celebrar a missa em latim, quando eu era pequeno. Então, interessante. a arquitetura da casa da minha avó era
meia portuguesa, pé direitos altos, com madeirões de vigamento, meia paredes, onde a circulação de ar passava por tudo aquilo, e você tinha um madeiramento de caibros, que a gente chama, né? Sim. De carnaúbas, que é uma palmeira da região, muito linheira, muito fácil, é o que seria o eucalipto do passado, né? O eucalipto você consegue linhas perfeitas. E aquilo marcou muito na minha cabeça que a receita piauiense não era das casas retas, modernosas, que essa receita que estão nesses condomínios todos hoje em dia, né? Há uma variação de volume, de porta mais alta, porta mais baixa, de texturas. Tem uns profissionais que são maravilhosos, tem um top de arquitetos brasileiros que fazem uma coisa parecida também das caixas, mas com mais qualidade do que a grande massa de construtores, arquitetos que estão por aí. E aí o que aconteceu? Eu via que o que eu estava fazendo era literalmente errado em Teresina. Tinha o problema dos ar-condicionados, que eram caixas horrorosas que terminavam interferindo nas fachadas, porque você tinha que meter na parede aquela porcaria. Não tinha fachada que resistisse, né, à implantação dos ar-condicionados. Então, a Casa da Praia, cara, nós temos material aí, depois a gente pode até identificar o que era. A Casa da Praia, eu pesquisei texturas de taboa, textura de cipó de macaco. Então, assim, a casa, ela resgatava as coisas do artesanato brasileiro e, curiosamente, eu recebi na minha Casa da Praia Zanini Caldas, que é um grande nome no Brasil de arquitetura, também um autodidata em arquitetura. Eu recebi Janete Costa, com Tázera Martini, que fazia Casa e Jardim, a revista na época. Eu comecei a publicar esses materiais muito cedo. Eu fui um dos pioneiros quando Casa Cláudia, que foi uma das primeiras revistas brasileiras a publicar material meu, para você ter ideia, era tão primitivo que uma parte da matéria era colorida e as últimas coisas eram preto e branco. Isso mesmo. Né? Então, assim, essas experimentações de pegar o que estava à mão num lugar extremamente pobre, porque o Piauí é o mais pobre da federação. É impressionante. Então, esses recursos naturais que estavam à mão fazia com que eu naturalmente pesquisasse. E, por incrível que pareça, hoje em dia, toda essa referência estão nos grandes condomínios como, vamos dizer, materiais de arquiteturas legais. Né? Tenho projetos meus que são repetidos em vários condomínios, forma de telhado, elementos, texturas. É muito engraçado. Essa história, que não havia uma intenção, mas eu virei, num determinado instante, tendência no Brasil. É isso, e isso é muito comum, né? Isso acontece, né? As coisas, quando vão funcionando e vão acontecendo, né? São copiadas, né? São copiadas. Se bem que eu não acho que ninguém cria nada. Eu acho que é transmissão. É isso. Ninguém é autor de nada, né? E eu acho que... Quando tinha dois americanos fazendo o avião, tinha o Santos Dumont aqui nessa região fazendo também, né? Então, como é que se explica isso, né? Pois é, exatamente. Você estava falando aí sobre revistas e tal, enfim, eu me lembrei que a Olga, a jornalista Olga, ela falava, né, que enquanto muitos, ainda nesse assunto do copiar, né, muitos arquitetos tentavam copiar lá o estilo internacional, a sua obra era única sem cópia. Você já tinha, enfim, você é arquiteto autodidata, na verdade, já estava andando com o seu processo. Ela me deu várias premiações. Pois é. E eu acho que a maior premiação que a Olga me deu não foi nem diretamente ela, mas ela, nas premiações, ela pegava um júri internacional dos Estados Unidos e trazia para a Hípica Paulista, para o Rio, o D&D, vários lugares que tinham as festas, né? Então, esse júri internacional ficava espantado com o que o Gerson produzia, que era diferentemente de toda a leitura paulista e dos outros arquitetos. E me levaram para a Architectural Digest nos Estados Unidos, me deram 8 páginas, me compararam ao Frank Lloyd Wright. Com o meu trabalho na AD americana,
que ia para todas as mesas do mundo, de repente, meu trabalho foram para todas as editoras do mundo, e eu vi meu trabalho sendo publicado na Rússia, na Austrália, na Alemanha, na Itália, na França, em tudo. Esse foi o maior legado que aquela mulher incrível, aquela mulher era incrível, assim, ela é a responsável por grandes nomes da arquitetura brasileira que estavam durante todo esse processo das premiações, das palestras, tudo que ela produzia ligado à arquitetura. E essa a gente estava falando, você começou a falar da paraqueira, é impossível, né? A gente quando fala de Gerson Castelo Branco, não falar das paraqueiras, né? As paraqueiras, enfim. Isso é uma coisa muito engraçada. Porque existe uma Como expressão. Como é que isso nasceu? Não, existe uma expressão no Brasil que se chama parangolé, né? Aí essa expressão é muito legal, não existe. Que é do Hélio Oiticica, né? Parangolé. Aí, quando eu era adolescente, todo mundo tinha apelido no grupo. Eu não tinha nem um outro que ficou questionando os apelidos, né? E ele tinha um nariz, parecia um Zé Pilim. E ele virou o Pilim. Para esse cara, eu fiz 2 projetos, que um foi para o Museu de Arquitetura na Alemanha, né? E foi capa do convite de mostra brasileira lá. Quando eu entrei no auditório, o auditório levantou e me aplaudiu. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Agora, ele olhou para mim, eu vivia rindo. Eu era assim, adolescente, eu era de bem com a vida. Né? Depois é que a gente vai ficando chato com toda essa mediocridade estabelecida. Né? Aí, resultado, ele disse, você parece um paraquedas, você vive se abrindo. Não. Então você vai ser o paraca. Paraca era de estar de bem com a vida. As arquiteturas que eu fazia, os clientes reclamavam que não conseguiam sair de dentro para ir na praia, porque era tão bom estar ali dentro. Eu digo, isso é uma paraqueira. Paraqueiras. E aí comecei a obrigar todos os editores a usar nas matérias a palavra. Se você entrar no Google hoje e botar paraqueira, vem. Isso aí. Vem Gerson Castelo Branco. Muito interessante. Que é o resgate de todas as culturas brasileira nordestina, vamos dizer assim, né? A intenção era essa, resgatar tudo que estava à mão das características nordestinas. É um reflexo da pobreza, vamos dizer, das dificuldades nos processos construtivos, porque é muito difícil você fazer arquitetura onde todos os recursos são muito ruins, a não ser os naturais que estão lá. Facilmente você tem uma pedra bonita, você tem algumas coisas, alguns elementos que você pode utilizar nessas arquiteturas que vale a pena. Então, assim, o encaminhamento de todos os processos que foram surgindo, casas em Sorocaba, casa na Espanha, casa no Nordeste, casa no Norte, quer dizer, assim, aqui, por exemplo, já estou com o 3º projeto engatilhado, né? É isso, fez com que eu sempre buscasse me superar dentro dos processos. Primeiro, há uma dificuldade muito grande quando você faz arquitetura, é o cliente. E quando eu fui meu cliente, eu na minha casa, que eu não sabia o que é que eu queria, né? Que eu pegava qualquer coisa que eu desenhava, eu disse, isso não presta, né? Isso não identifica. E essa casa terminou ganhando 2 prêmios. Então, assim, a dificuldade de você pegar uma determinação de um cliente, que vai desde um questionamento que está agora, né? A última mensagem, né? Sim. As plantas do jardim estão abandonadas. Né? Eu gosto de fazer tudo, eu sou um 3 em 1, eu faço arquitetura, ambientação e paisagismo, e às vezes eu pinto alguma coisa para botar nas paredes. Esse desafio, cara, é impressionante. É impressionante. Porque aí vem o mestre de obra, vem o marido, vem o filho, vem todo mundo dar pitaco. É o desafio de lidar com os clientes. Você lidar com o cliente, você fazer primeiro, antes de arquitetura, um curso de psicologia, de psiquiatria, porque desse planeta maluco não está fácil. Não é fácil. Pelo contrário, é muito difícil, né? A gente conseguir fazer essa leitura. Conseguir agradar todo mundo por igual é difícil. É impossível. Gosto é impossível, porque gosto é algo extremamente pessoal. Muito. Gosto é algo extremamente pessoal. Então, assim, uma vez eu recebi um telefonema de Sorocaba.
Quanto você cobra por um projeto? Isso é a pergunta que Não se faz existe. primeiro. Não existe isso, começa aí, começa o problema. Quanto você cobra pelo projeto? Eu digo, porra, eu estava com uma cliente milionária em São Paulo, aí virei para ele e digo, olha, eu estou com uma viagem para São Paulo, você faz o seguinte, você me dá a ida de passagem e ela me dá a volta. E chegou um Gol para me pegar no aeroporto. Eu digo, é pobre, né? É pobre. Resultado, o Gol não tinha ar-condicionado, era um motorista, e eu, meu Deus, para onde é que eu estou indo? Né? Engarrafamento, aquela chatice de aeroporto até Sorocaba. Aí me recebe um italiano batendo nas minhas costas assim, Jess, parecia que me conhecia. Eu digo, você conhece meu trabalho de onde? Ele disse, tudo que você publicou de matéria da Veja, Caras, Arquitecto Audaz, eu te acompanho desde sempre. Desde sempre. E você vai ser meu arquiteto. E a mulher dele não estava lá, né? Mas no caminho aconteceu uma coisa curiosa. Eu, querendo saber quem era que estava me levando, virei para o motorista e disse, quem são, né? O que é que fazem? O motorista, são italianos, são maravilhosos, são dono de fábrica de telefones, tem condomínios, tem empresa do lixo, tem universidade. Você está vendo esse carro aqui? Quase que eu digo, essa lata, né? Ele comprou 600 para distribuir com os funcionários. Aí eu digo, pô, eu não posso perder. Aí tá explicado. Não posso perder um cliente desse. O cliente. Nada desse mundo, né? Resultado, a cliente demorou a chegar, uma ariana com personalidade forte. Aí quando chegou, Regina, esse é o Gerson, nosso arquiteto, e ele faz isso. Ela disse, eu não quero nada disso. Na hora. Não gosto de madeira, não gosto de coisa escura, eu quero uma casa branca. Eu digo, na hora, pode ser em aço, toda branca, sem quadros nas paredes, só texturas, relevos para dar uma coisa mais escultural. Ela disse, experimente, faça um anteprojeto que eu vejo se eu quero ou não. Essa casa está num livro australiano que são os 100 projetos mais bonitos do planeta. Olha só, hein? É isso. Então, você vê, a dificuldade começa do começo, né? Na hora que chega o Gol do vidro da manivela para buscar e nasce um projeto premiado mundialmente. Aí, enfim, talvez mas é isso. A gente aqui, como construtor, a gente também sofre, né? A gente não tem absolutamente nenhuma ingerência em relação ao projeto, tem, né? Mas a gente passa por isso também. Eu fiz várias tentativas de materiais, né? Eu ia falar isso, pelo visto, com um conceito a casa, né? Por exemplo, do ONI, foi uma exigência da cliente, eu quero uma casa que tenha um pouco das paraqueiras, mas eu quero uma casa em aço. Vamos colocar isso aí? Vamos colocar isso aí para a gente já ir dando uma olhada, porque isso é interessante, né? Quando a gente começou, a gente vinha falando em relação a essa questão, né? E essa questão, para a gente sempre essa aí. Essa aí. Sempre é muito interessante, né? Em geral, a gente aqui, no nosso lado de construtor, né? Quando a gente fala em construir com excelência, né? Construir com padrão, nivelado ao que o cliente do Gol, dos 600 gols lá, sempre quis, em geral o que funciona são esses projetos híbridos, né? São esses projetos que porque é a história do quanto custa seu projeto. Né? Isso... Como se isso tivesse uma importância, porque na realidade é a coisa mais barata. O mestre de obra ganha mais do que o arquiteto. Pois é, então assim... Porque quem paga o arquiteto desse país é reserva técnica. É verdade. Então assim, quanto custa o projeto? Então, o que nós queremos? O que a gente está falando de quê? Né? E aí, agora... Vai mudando a imagem dele. Agora você falando aí do ONI, nasce um projeto de fato híbrido, né? De fato híbrido, é uma coisa espetacular, uma coisa que aqui eu acho que a gente consegue, você está ilustrando exatamente tudo que a gente vem falando, né? Não deixa de ser ousado, porque é no topo da encosta do condomínio, né? Você tem a vegetação real de pedras atrás, você tem a possibilidade de ver Maria Comprida bem na frente, quer dizer, qualquer situação dessa... Ela tem transparência, porque ela é uma arquitetura estreita e comprida.
Ou seja, nós estamos falando de um projeto que vai ser implantado dentro do aqui condomínio, na nossa região, aqui de na Arara. nossa região é Aqui ótimo. na nossa né? região. Na nossa. Mas virou. Nossa. Virou. Aqui na nossa região serrana do Rio de Tem Janeiro. outros projetos totalmente opostos a esse, que um está finalizando, que é um desafio, porque o cliente é muito especial, ele é médico, e o pai dele foi meu cliente há muitos anos no Maranhão, o Vini. E a casa tem um rio, tinha uma estrutura de uma piscina, e ele precisava criar um espaço, ele gosta muito também, além da medicina, de cozinha. Então, tinha que seguir um padrão retangular, ortogonal, na planta, mas aí eu olho a pedra na frente, eu olho a montanha atrás, de pedra também, e que eram em diagonais. Eu digo, o telhado dessa casa não pode ser formal. Eu posso dar uma empurrada, né, nesse telhado. Resultado, uma ponta do telhado virou uma pérgola, que as árvores passam, é na beira do rio. A outra ponta do telhado também é uma pérgola que passa, é totalmente eucalipto, é uma gaiola, já teve como gaiola 3 casamentos dentro. Olha só, hein? Você pode mostrar? Tem. É a de eucalipto. Essa daí. Não. Passa. Tá aí. Ela é linda. Não, essa é a minha da serra, onde eu moro, minha É, gaiola. Essa aqui. verde aí, ó. Essa aí. Verde. Olha a brincadeira escultural. Não, e ela conversa com a natureza Ela total. conversa. Essa casa, quando ela estiver pronta, mostra outras imagens dela. Essa casa, quando ela estiver pronta, ela vai ser uma grande floresta. Porque tudo isso é para ter natureza colocada, jardineiras internas, entendeu? E ela é toda aberta. Ela está aberta porque ela não tem fechamento ainda. Mas vai ter. Todas as áreas íntimas são fechadas. Isso aqui é um grande varandão. Né? Uhum. Olha aí. A nave. Isso é sensacional. Olha a nave. A gente é extremamente suspeito para Então, falar. assim, a outra proposta foi Sim. usando, que eu estou louco para usar, a tua madeira. Pois é. A laminada prensada, como é que se dá o nome a É ela? exatamente Madeira isso, é encerada. madeira laminada colada, mas Colada, ela é prensada. prensada. Ela é exatamente prensada. Aham. É isso. Que é um projeto também para o pé da Maria Comprida. Sim. Eu A gente vai gostaria que mostrar você ele aí. mostrasse aí A gente também. vai mostrar ele aí. Olha só. Ela é linda. Olha a Maria Comprida. Então, é isso aí, ó. Ela é um pouco das caixas, que é a exigência da cliente, tem um pouco da horizontalidade das arquiteturas, mas ela tem um coroamento de um telhado ousado, né? Você vê que Sensacional. Muito ousado. totalmente madeira, né? Sensacional. Uma grande sensacional. gaiola. Isso é o fundo da casa. A gente acredita muito nisso, né? A gente está trazendo, né, para cá, porque como a gente acredita muito que atualmente as construções elas precisam ter inteligência, Uhum. né? Porque está cada vez ficando mais difícil a gente ter mão de obra comprometida. O pessoal fala, porque é mão de obra qualificada e tal, não sei o quê. É mão de obra comprometida. Comprometida com excelência. É né? isso. Aí a gente não consegue. A gente não consegue ter 10 gesso no canteiro de obra, 50 bias e mais 10 leandros Não, para resolver. Não dá. É A gente impossível, idealiza, né? a gente consegue, através de uma metodologia 4.0, que seja fazer chegar no canteiro, mas chega no canteiro, inevitavelmente. Então, a gente conseguindo industrializar, de certa forma, uma boa parte, a gente consegue entregar. Né? Não esquecer de ter os shafts para as tubulações Exatamente. Não esquecer que você pode dar mais leveza às questões estruturais, essa que é meio comportada, vamos dizer, com relação a isso. Porque, por exemplo, essa coluna central é shaft das situações do banheiro em cima, né? Mas tem elevador, monta-cargas, tem toda uma facilitação no processo da função do dia a dia da própria casa. Né? Como é que funciona, Gerson, esse seu processo criativo? Você chega no terreno e olha o entorno, olha a natureza. Totalmente transmissão. É impressionante. Tem uma história engraçada. Não, porque é impressionante. Eu costumo contar essa história. Um resultado desse, a gente chegar, né?
isso é algo que não eu costumo para poucos. contar uma história. Eu sempre gostei de ufologia, minha cadela foi abduzida, eu não sei por que eu não fui abduzida, eu recebi 3 alienígenas na minha casa, uma vez, mesmo. Aí, recebeu de conversar. processo de transmissão Eu tive telepática. um tio-avô que construiu em Macaé Aham. tem um nome, ele batizou isso. No sítio dele, ele falava que ele recebia Aham. exatamente desta forma, irmão do meu avô. Aham. E ele construiu um hexagrama, um mandala, uma coisa. Foi, para que as naves ali no Piauí tinha uma mulher dessa. Mas tinha um cara, eu fui muito a Trigueirinho, em Figueira, no sul de Minas. E lá era a relação tempo-espaço, era uma coisa que ninguém tinha controle. E as pessoas, você olhava, você não sabia se era homem, se era mulher, era uma coisa meio andrógena. O Trigueirinho, não sei se vocês conheceram, ele tinha uma voz assim, muito na mesma frequência. Ele não tinha essa ousadia de falar alto, que nem o Gerson fala, né? Que nem o Leandro fala, né? Todos nós. E aí, o Trigueirinho ficou querendo pegar um cara que tinha sido abduzido no Ceará, perto de Sobral, no Massapê. Esse cara tinha encontrado o Trigueirinho em Júpiter, o Trigueirinho dando palestra a mônadas, né? Uma coisa totalmente linguagens dessa espécie. Aí eu digo, eu preciso conhecer esse cara, era perto da minha casa, eu vou conhecer o Antero. Ele tinha sido operado do cérebro pelos alienígenas e ele criou um hábito de ir, normalmente, a visitação em 3 cidades de Júpiter, né? Eu tinha lançado meu livro, eu estava com vários livros na traseira do carro, e quando eu fui saindo, eu digo, Antero, está aqui um presente para você. Não fiz dedicatória, não fiz nada, absolutamente nada. E aí eu fiquei me perguntando depois, anos, por que tu deu aquele teu livro para aquele caboclo? Só porque ele é amigo de alienígena, aquele caboclo vai rasgar teu livro? Quer dizer, eu fiquei questionando o tempo inteiro. Anos depois, eu resolvi fazer nova visita. Ele já estava na 30ª viagem para Júpiter. E o livro estava em cima de uma mesa, no escritóriozinho dele, que tinha 300 mil informações de tudo, de cristais, de tudo. Aí eu digo, que bom que você guardou. Ele disse, me dê aí. Ele pegou, abriu o meu livro e disse assim, eu fiquei muito interessado em saber quem é o rapaz que fez essas arquiteturas. Por quê? Eu não tinha seu telefone, eu não tinha como me comunicar e ficou a grande interrogação. Por quê? Ou ele é de Júpiter, ou ele foi abduzido, ou ele recebe transmissão, porque pelo menos 8 dessas arquiteturas eu vi lá. Nessa aqui, que era a casa de Nogueira, né? Sim. Nessa aqui eu fui colocado nessa rede para esperar a outra operação de câncer da minha barriga. Aí eu digo, o cara sou eu, né? Eu não sei se eu sou de Júpiter, abduzido provavelmente eu devo ter sido, né? Agora, aqui eu recebo transmissão, isso não tem a menor dúvida, porque é impressionante. Todas as informações vêm. Eu preciso estar sozinho, que nem a história que eu estava ali falando agora há pouco, sobre o terreno da Espanha. Nós tínhamos 2 meses, porque a área de preservação ia ser duplicada. Sim. E eu precisava escolher um terreno na Galícia para implantar um projeto que tivesse uma referência de praia, né? Você vai ter a imagem depois aí do livro, que vai ser fácil de colocar. Eu olhei o mapa da região toda, que tinha todas as curvas de níveis, e eu saí olhando e achei o ponto específico. Eu digo, me leve aqui, porque vai ser aqui. Era de 10 irmãos o terreno. E tinha a área necessária de implantar o projeto, que era uma nave pequena. E foi. Eu acho isso incrível. Assim. Mas realmente. Tem situações, é como se houvesse uma conspiração, cara, que está além Com certeza. dos meus desejos, das minhas intenções. Vem naturalmente, vem as publicações fora do Brasil, vem as premiações, vem um aparato de coisa, vem os processos por exercício legal de profissão, que fizeram legal. parte de tudo, porque há uma inveja, né? Em todo esse contexto, há uma inveja muito grande. Mas é a coisa que eu sei fazer. E eu acho que reflete um pouco do fazer, né? Do saber fazer, ou se
tem um resultado. Não, exatamente. E o resultado, ele transcende realmente, né? Quando você olha, tá tudo conversando. Né? Conversa com a natureza. Tá tudo conversando, você implanta algo que tem permeabilidade visual, ventilação, é algo... Iluminação. Exatamente. A Casa do Rio, que está no livro, a Casa da Barra, você encontra no livro, tranquilamente. Tá ali, a Casa do Rio é de 84, é diante de um condomínio, você tem toda a limitação de condomínio, né? Que é uma coisa absurda. Restrições de afastamento, de regras de condomínio, pé direito. Ela estava tanto dentro desse contexto de brasilidade, pela transparência dos módulos em alto e baixo relevo que eu fiz para os fechamentos de arquitetura, que terminou sendo o cenário de 5 novelas da Rede Globo e uma minissérie chamada Amores Roubados. Aí, quando eu fiz Casa Brasileira, né, isso aí são várias situações, o histórico dessas arquiteturas, dessas coisas, né, de rascunho, de desenho. O Jaime Monjardim deu um depoimento quando eu fiz Casa Brasileira, por que ele tinha usado o meu trabalho 5 vezes em novela. Né? Era onde essa casa? No Mandala, no Rio de Janeiro, na Barra. No Rio. Ela aparece aí. Olha, a cabana de pescador, no Coqueiro, década de 70, os tapetes de taboa, a primeira asa delta do Gesso em Teresina, 82, as texturas, as casas de praia, passe. As casas de praia do Ceará, todas receberam uma marca muito forte dessas arquiteturas, dos tijolos locais, das venezianas largas, que só se fazia veneziana fina no Brasil, as brincadeiras esculturais em forma dos pássaros. Né? Então, essa tem 29 anos agora. Essas casas de praia toda... vamos dizer assim, mudou o conceito de casa no Ceará de praia. Essa é a minha, que é a Paraqueira in natura. Ela é de talo, de troncos de palmeira. Ela é uma gaiola. Essa casa que tem 8 páginas na Architectural Digest e vários prêmios, né? E aí é onde eu vivo. E minha paisagem é essa, né? Eu tenho várias cachoeiras em casa. É uma reserva de mata de 33 hectares que eu preservo. Então, assim, olha, tem uma coisa curiosa. Passa só uma. Passa. Eu tenho cabines de dormir, que eu chamo de camarinhas, que era pegar 2 vigas e fazer 3 locais para pessoas, dar 3 pessoas, dar 6 pessoas. Né? 3 camas, né? 3 camas de casal. E era a grande brincadeira. Isso é 84, né? Então, toda essa coisa meio contemporânea que se brinca até hoje com essas receitas, né? Tem móveis de avó, de herança de avó, né? A gente começa falando casa disso. De beira de praia, olha só, no Ceará. O paisagismo também faz parte. A implantação da casa é super bonita. Passe, por favor. Olha o local. Lindo. Encontro do Rio com o mar. Então, essas arquiteturas foram sempre uma brincadeira. Durante muito tempo, a utilização do eucalipto autoclavado, porque era fácil e tinha uma mão de obra baiana. Sim, né? É isso. Que facilitava tudo nesse sentido de agilidade. Uma casa dessa você faz em 9 meses, cara. É muito. Não, exatamente isso. Essa história de trazer, né, a madeira engenheirada para cá através da Timbal, que assim como a LGCom, a gente, é uma empresa de soluções em construção, né, é justamente para isso. Você tem que só conseguir acabar com o mito de que é uma estrutura muito cara. É isso. Todos os clientes meus reclamam dessa exatamente história. Isso. O que acontece? Ninguém, principalmente aqui na nossa região, tinha acesso. Tinha uma empresa, na verdade ainda tem uma empresa que é uma... Essa aqui, na região. Vamos falar dela. Que é uma madeireira que quanto mais vender
cubagem, né? Metro cúbico de madeira, melhora o resultado. E a gente não é, muito menos a Timbal. A Timbal, o que a gente faz? A gente procura, no projeto assinado pelo Gerson, soluções para que a gente consiga utilizar, eventualmente, a madeira. a madeira. E aí, como a gente não é madeireiro... No caso do Gerson, por exemplo, eu fico tentado que toda a estrutura Isso. Mas a gente também. Mas aí vem a história do cliente. Isso é o próprio sonho, né? Aí vem o cliente. Quanto A custa gaiola, madeira, né? A gaiola. Mas a gente fica... Não é só quanto custa o projeto, quanto custa a madeira. Para a gente seria sensacional, difícil. porque a gente industrializa a estrutura com a cobertura até as lajes. As lajes também podem ser. Né? É outra metodologia, mas também é parecida. Mas fica mais caro. Então, tem coisas que dá para a gente abrir mão, daria para a gente abrir mão, e outras talvez não. Mas, enfim, então, como a Timbal ela não é... O arquiteto, no caso, teria que ter uma assessoria muito grande de vocês para poder conseguir o equilíbrio. Não, é assim, é exatamente trabalhar assim. junto. O Gerson manda o projeto e a gente estuda a 8 mãos, obviamente, de acordo com a questão estética. a transmissão que foi feita, obviamente, porque... Degrada. Exatamente. Porque não dá também para a gente demolir e falar, não é isso. A ideia não é essa. A ideia é a gente fazer algo que seja palpável. E a Timbal ela não é uma madeireira, a gente tem acesso a todos os players do mercado que são madeireiros, então quem tem a melhor condição, quem oferece a melhor condição, vai ser com quem a gente vai comprar madeira e com transparência. Isso é direto para o cliente. A madeira, ela a gente não tem absolutamente intenção em ganhar com venda da madeira. Né? A madeira, a gente só administra e gerencia isso. Então, a madeira é livro aberto, né? A cotação da madeira vai abertamente direto para o cliente e é isso. Então, a ideia é a gente viabilizar, porque assim a gente consegue garantir 50 anos isso. A gente consegue garantir 50 anos, porque é algo que é preparado para isso. É algo que não tem problema de desformou, quebrou a aresta. E saiu meio centímetro do prumo. Não, meio centímetro está dentro. Não está dentro. As paraqueiras com esses pés direitos enormes, meio centímetro tem um reflexo gigantesco, de acordo com o tamanho da peça. Que na madeira, por exemplo, do eucalipto, é besteira. Besteira. Faz parte do contexto. Faz parte do contexto. Mas no aço, por exemplo, já não pode. Já não pode. No concreto, o parafuso tem que entrar preciso. Preciso, né? É milímetro. Se o concreto for com alvenaria, já atrapalha, porque eu tenho que engrossar o emboço. De repente, algo que não era para ser revestido passa a precisar ser revestido. É verdade. Então, enfim. Agora, voltando... Esse projeto era para um cliente que fez 15 projetos comigo, de fábrica, casas, a tudo, né? Ele está com 90 anos atualmente, é um grande querido. Foi um pai para mim, assim, no sentido de me dar trabalhos, né, para fazer. Muito legal. Ele é daqui. Essa casa ele virou e disse: não quero nada das suas paraqueiras, eu quero uma casa muito simples, eu quero uma casa para velho, né? Então ela é comportada, fica num condomínio que eu acho que era o Figueiredo, tinha uma casa, uns cavalos. Então ela tem um campo de golfe aqui no centro. Passe, por favor. E ela tem uma linguagem simples, o paisagismo é uma brincadeira, né? É um lugar lindo. Tem o telhado de shingle, que facilitava, né? Então ela não tem nada assim espetaculoso no sentido criativo, mas atendeu perfeitamente. Mas olha que interessante, a gente vinha falando disso no início. Nessa casa, o Antero foi colocado para esperar a operação da barriga. Foi mesmo. Na rede. Passa, com a decoração da dona. Olha, uma gaiola de madeira pernambucana. Você vê, a gente consegue entender, né, só olhando, Bia. Então você, principalmente como arquiteta, né, eu mau engenheiro sou, mas enfim, a gente consegue na hora identificar, né, a autoria do projeto. E em todos eles, eu acho que sem
tirar nem pôr. A gente percebe essa questão. Só madeira. Pois é. Massaranduba, madeira da Bahia. A gente percebe essa questão do luxo silencioso, né? O luxo que não é ostensivo, o né? luxo silencioso, como ele combina muito a natureza dele, tudo está integrado à natureza junto. Tem que tá. Olha isso. Tem que estar. Olha Essa isso. brincadeira E você dos vê que ela é uma telhados gaiola, são- né? Ela é uma gaiola, literalmente, assim. Ela tem uma parede de pedra, praticamente, que era uma estrutural para uma possível caixa d'água. Eu fico olhando essas escadas. Essa escada, o desenho original dela, da Linda Bobardi, no Museu do Unhão. Unhão Castelo Branco, em Salvador. Essas escadas são sensacionais, Gerson, para a gente Virou fazer em praticamente madeira. uma marca minha, mas é da Linda. Pois é, isso é sensacional para a gente executar e projetar e executar Eu em fiz madeira. essa escada em aço também. Pois Também é, linda, tá. fica muito bonito. Mas assim, essas escadas em madeira engenheirada, em madeira laminada colada, É perfeito, isso dá uma né? liberdade Aham. pra gente. Essa não tem um prego, ela é totalmente de encaixe. Legal demais. Muito legal. É uma brincadeira, né? Essas arquiteturas todas. Você vê que mistura um sofá horroroso de Miami com o artesanato brasileiro, né? As texturas do cipó de macaco. É uma grande brincadeira essas arquiteturas. Passa. Vamos ver o que tem mais. Essa é vernacular total, né? Na casa de praia, do Ceará. Palha, tijolos naturais da região. Passa. Essa é Ubatuba. Já foi um desafio, porque tinha uma pirambeira em frente ao mar, né? Uhum. E a área de preservação ambiental, você vê que a casa está literalmente implantada Tá. no meio da floresta, né? Mas é uma experiência paulista, vamos dizer assim. Gerson, uma paraqueira hoje implantada aqui na nossa região serrana, região de clima frio, Aham. dependendo da época. Termina sendo um desafio, porque você tem que ter uma mão de obra muito especializada. Sim. Porque em regiões frias você tem pequenas brechas, frechas, Uhum. que aquilo, eu costumo dizer, inclusive eu estou dizendo para os meus clientes que a gente está numa mudança do eixo da Terra absurda agora, e que todo o Brasil a gente vai ter neve. Então, essas casas têm que ser hermeticamente fechadas, porque pode acontecer a qualquer instante essa transformação climática do planeta inteiro, né? Uhum. Lá Não, no próprio ONI, onde você está fazendo, lá é muito frio no inverno. Não, Lá chega a no 0 topo, grau. lá Existe uma variação, uma amplitude térmica enorme. Claro, né? A gente precisa ter esse entendimento da questão da qualificação da mão de Aham. obra, mas paraqueiramente falando, Aham. o que é inegociável? Vixe. Boa pergunta. São tantas coisas, cara. Eu gostaria de fazer uma arquitetura que, se eu pudesse botar dentro do guarda-roupa a roupa daquele povo que vai habitar aquele cenário, né? Porque a ideia é estabelecer conceitos, novos hábitos. É isso. Porque as pessoas têm o hábito tradicional, por exemplo, de sentar num sanitário que é o mesmo. Inclusive, é incorreto, porque o caboclo do interior do Piauí fazia de cócora. Na casa da minha avó tinha uma tábua com um buraco e era dessa forma. Sim. E era preciso. E hoje, inclusive, tem uns coisas de plástico que você bota junto ao sanitário para fazer ajuste para ficar na posição de cócora, né? Tá no mercado, né? Então, assim, é mudar conceitos, é mudar hábitos, é estabelecer novos prazeres dentro daquela estrutura e de você ir para diversos lugares para ficar durante o teu tempo. Por exemplo, durante a pandemia, você tinha o que para fazer dentro do apartamento, por exemplo? Né? Absolutamente nada. Então, são tantas coisas que não são negociáveis, né? Mas você tem que dar um jeito, porque de repente você não está fazendo a arquitetura para você. Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E é algo extremamente desafiador isso, né? Você muito. Conseguir essa harmonia. Uhum. Não tem jeito. O cliente precisa confiar, minimamente Mas o Gerson já confiar. tem uma assinatura, né? Quem procura, Eu tenho uma já assinatura. procura- Que, geralmente, quem encosta, Isso aí. que Quer um está café? comprando. Quer um café? Não, quero Um não, muito cafezinho? obrigado.
Quem encosta quer assinatura no tipo do conceito da, olha, a Casa do Rio de 84. De mandala. Passa a outra, que mostra um pouco melhor. Linda também. 84. Olha o fechamento dessa casa. Veneciana. Totalmente, vamos dizer assim, transparente, né? Sim. Um efeito plástico internamente que deixa ela ainda bastante contemporânea. Suba um pouco para você ver os espaços internos da casa. Isso é 84. Você vê. Olha o efeito. No Casa Brasileira, o Jaime Monjardim deu um depoimento dizendo que usava essa arquitetura para as novelas exatamente pelo efeito de luz interna que isso resultava, né? Sim. Essa é interessante, ó. O projeto original é teto de palha. Ela está atualmente com teto de palha. E ela foi para o Museu de Arquitetura de Frankfurt. Ó. Legal. Foi ela que... Olha a implantação. Ela é uma brincadeira, é uma escultura em cima das pedras no Olha litoral isso. piauiense. E a aldeia... Essa fachada aí, ela é madeira? É carnaúba e Carnaúba. lajes de pedra. Ela é uma brincadeira de arquitetura, né? Não tem nenhuma pretensão de nada. Mas é um ícone do litoral piauiense. Sensacional. Olha a luz aí, que ó, dá ó. internamente. A gente vinha falando, Você vê que o sofazão é um tecido para pegar gente de água salgada, né? Uma napa, sei lá o que é isso. Mal feito, descuidado. Mas isso é a cara do pescador, é a cara do nativo, entendeu? E essa é a brincadeira do cliente de Sorocaba. Essa é a de aço do cliente. toda de aço. É a dos 600 gols. Você passe aí, por favor. Olha o resultado isso. de arquitetura. Ficou Isso lindo. tem 29 anos. Essa, na época, quebrou a sua assinatura. Não é? Foi um dos clientes que quebrou a assinatura. Foi um dos clientes que me botou na parede. Total. Ou faz ou não ganha, né? É verdade. E ficou linda, ficou espetacular. Ela é muito... Você olha, você não sabe se é uma clínica, se é uma galeria, né? A cozinha tem pé direito duplo, né? É uma coisa interessante. Olha o tamanho dessa coifa, dessa cozinha. Cozinha com pé direito duplo. Interessante. Coisa, gente, verdade. Interessante. É curioso. É. Outra casa de praia no Ceará, que os clientes chegam, veem as casas dos amigos e dizem, Jesse, eu quero uma coisa muito parecida, né? Essa no Cumbuco. A cliente praticamente estabeleceu o que era ambientação. Passe. Sempre a mesma escada, né? Passe. E a casa da Espanha. Bem legal. Uma nave. Que é uma nave. Olha o terreno. Você ter praticamente a casa implantada do lado de uma situação dessa, né? É uma maravilha. Isso é Galícia. E a casa é concreto, parece aço, né? Nas estruturas. Foi uma experiência muito interessante. Tem um pouco do galego, né? Na escolha do guarda-corpo. Você vê que é bem as coisas que você encontra em Barcelona, encontra em diversas regiões, né? Que você não consegue interferir muito, né? Tem hora que o cliente quer, você diz assim, sim, senhor, tá, vamos lá. Não tem jeito. Não tem jeito. Alguma coisa em que adaptar. A ambientação é do próprio cliente. Então, essas são as brincadeiras, né? Que eu chamo de brincadeira. Eu passei a vida brincando. É uma tarefa maravilhosa que eu acho, fazer arquitetura. Porque você depois retorna a esses espaços e cada um teve uma experimentação, uma né? nave mesmo. Uma experimentação única. Olha, isso aí virou, por exemplo, referência para tudo que é pousada de beira de praia, né? Você vê a cabana de pescador, né? As madeiras de lastreira, madeira de mangue, taipa. Assim, a decoração é praticamente de objetos artesanais da região, né?
Mas é isso, tá vendo? Tudo sempre está conversando com o local. Com o local. Tudo, Tem que estar conversando com o local. Tudo conversa com o local. Aí que você diz assim, aquela casa totalmente branca em Sorocaba. Existe coisa mais parecida do que uma casa em aço em Sorocaba, né? É isso. Eu acho perfeito. É perfeito. Olha essa, já do lado de uma área cultural de Parnaíba, que tem toda essa formação de estrutura de pedras. Eles usavam óleo de baleia nas casas, nas construções antigas, dos galpões portuários, onde hoje é o Centro Cultural de Parnaíba. Desenhos para a beira de praia. Essa foi para São Luís do Maranhão. Então aquele shopping isso. Lá do Atibaia que tem uma asa de um pássaro lá. Deve ser as variações das paraqueiras, né? Com certeza. É a história da transformação, né? Da adaptação. Copiou e adaptou. É verdade. Copia. O Gerson, a gente chamou nesse podcast, a gente resolveu batizar o podcast de Obra-Prima porque a gente acredita, né? Que todo profissional ao longo da sua carreira, a gente, não vou dizer que com filho é assim, porque não deve Nem ser, sempre. não deve ser, mas enfim, quando a gente, né, durante o nosso percurso profissional, em geral a gente batiza, né? Uma delas de Obra-Prima ao longo desses seus 50 anos aí, de mais talvez, de experiência, de vivência, enfim, de arte, né? Porque isso é uma arte, na verdade. Qual você batizaria assim da sua, em ser a sua obra-prima, assim, qual seria? Eu acho que a mais espontânea é a casa que eu vivo, que é uma gaiola, uma brincadeira que não teve projetos. E sempre o último trabalho é o que eu gosto mais. Isso aí. Isso é interessante. No caso, é agora do ONI. Né? É isso. É sempre assim. Você morre de amores. Aí depois você tem que perder a relação de paternidade, porque os clientes dizem assim, é minha, e deixa eu tomar conta, né? Porque aí você fica preocupado em cuidar do paisagismo, da iluminação, da ambientação, ver os melhores resultados e ver o prazer daquela família se estabelecer dentro daquilo quando é residência unifamiliar, né? Quando são situações de hotelaria ou de outros equipamentos, parque, praça, que eu fiz um pouco de tudo, você vê a movimentação, por exemplo, de uma praça, a Praça Coraci, como ela foi se deformando no passar dos anos, cada prefeitura que entrava, atualmente ela é um galinheiro, até pato tem dentro da praça. Jesus. Então você vai vendo o encaminhamento das mudanças, das reformas. O projeto que o Niemeyer botou no livro foi literalmente destruído. Então, é a história do ser humano e de suas moradias. E é isso. Eu agradeço muito o convite. Você me pegou de surpresa, porque realmente não estava na programação essa história. Mas assim que funciona, assim que tudo funciona. Um prazer enorme estar aqui com vocês, com essa meninada aqui dando apoio. E vamos ver, a gente vai ter outras histórias aí para conversar mais adiante. Com certeza a gente vai. É uma honra para a gente estar te recebendo aqui. Na verdade, eu acho que foi uma reflexão fantástica, né? Você poder compartilhar com a gente aí sua genialidade, sua história de vida, sua experiência, é sempre extremamente gratificante. Então é uma honra para a gente e com certeza em breve a gente estará assinando. Eu quero muito isso. Se Deus quiser. Eu faço questão disso. Isso aí. A gente também. É necessário. A gente também vai estar assinando um projeto juntos aí em breve. A gente está em busca disso. Né? A nossa ideia é sempre fazer com que o mercado perceba, né, que é mais do que entender, né, que a gente precisa, para entregar com qualidade, a gente precisa de
estar rodeado Tem de muitos profissionais. Tem muitos nomes no Brasil, Exatamente. tem nomes maravilhosos. Enfim, tem nomes maravilhosos de construtores, de arquitetos. Agora, de fato, o que a gente precisa fazer é acontecer, né? Então, ninguém é obrigado a aceitar nada, né? Mas a partir do momento que a gente aceita, eu acho assim, a gente tudo tem que estar novo, comprometido. Tudo que é novo tem uma certa dificuldade de assimilação. Sem dúvida. Eu lembro que quando eu comecei as primeiras casas, eu utilizava eucalipto, só tinha dois caras no Brasil que estavam usando eucalipto. Era o Cláudio Bernardes, que é pai do Tiago, Sim. e que fazia as casas no sul, nas ilhas, no litoral do Rio. E eu tentando fazer isso no Nordeste. Uma dificuldade enorme, as pessoas até hoje questionam durabilidade, resistência, processo de construção, quer dizer, é uma confusão enorme. O tronco da madeira vem com 30, lá em cima ele já está muito mais fino, quer dizer, dá toda uma dificuldade de implantação de esquadrias, quer dizer. E com o teu material, eu acho que ainda há uma certa preocupação, mas um interesse muito grande, porque grandes nomes da arquitetura já estão usando teu produto, e isso é muito bom, né? Então, sem dúvida nenhuma. A gente vai começar, a gente vai fazer, a gente vai mostrar e demonstrar, na verdade, a funcionalidade. No meu escritório teve um garoto que era sobrinho do meu irmão que entrou, se chama Marcelo Franco. Não sei se você conhece esse nome nas arquiteturas. Marcelo tem usado demais a madeira. É uma questão muito cultural, né? O resultado é muito bonito. É isso. Plasticamente bonito. Lindo, e só você ter ideia de que possibilidade de ter vãos gigantescos. É isso. Porque se existe uma coisa que incomoda a pontuação de sustentação dos elementos. Né? Pois é, e a madeira engenheirada, como a relação dela entre peso... Qual foi, só uma curiosidade, Sim. Qual foi o maior vão que vocês já trabalharam? A gente... É porque é o seguinte, a gente depende de uma máquina da madeireira, né? Sei. A gente consegue fazer 20 metros, enfim. Que isso é maravilha, né? 30 metros, mas a gente depende... para fazer a laminação, a gente... eu quero laminar uma peça com 20 metros, então eu preciso que a fábrica tenha essa capacidade de suporte para a gente. Né? Então, assim, meio que o céu é o limite. Não é isso também, né? Claro. Mas a gente... Não vamos vencer 100 metros. Não é isso. Ninguém precisa disso, na verdade. Mas quando a gente fala de 15 metros, a gente, com tranquilidade, a gente consegue vencer, né? Desde que a madeireira consiga, né, a fábrica, a indústria, consiga laminar de forma inteira aquela peça para a gente. Mas é possível. Né? Na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa pegar o projeto do Gerson e 6 e 8 mãos e discuti-lo para que a gente consiga... E terminar paraqueirando. Exatamente, essa é a ideia. Terminar paraqueirando. É muito isso. Bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. De novo, dizer que é uma honra estar aprendendo aqui. Eu sou só um tripulante dessa nave maluca chamada Planeta Terra. É isso aí. Vamos embora. Obrigado. Obrigado, hein, vocês.